Alô, amigos, você que nos acompanha, você que está nos acompanhando através do News Cariris, hoje mais uma entrevista aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Ele é cratense, mas defende a região metropolitana do Cariri como um todo e é candidato a deputado estadual e vai bater um papo conosco. Está aqui ele, doutor Aloysio Brasil, muito conhecido, já foi candidato a prefeito na cidade do Crato, e hoje vai bater um papo com você para que você possa conhecê-lo, logicamente, também analisar suas propostas aqui na região metropolitana do Cariri. Doutor Aloysio, seja bem-vindo ao News Cariri, é um prazer receber o senhor. Fique à vontade aí para se apresentar. Para quem não lhe conhece ainda, fique à vontade aqui através do News Cariri, para que a gente possa bater um papo e falar das suas propostas. Muito obrigado, Pedro Silva, obrigado ao espaço, ao News Cariri, esse importante meio de comunicações, meio de comunicação que fortalece aí toda a nossa região metropolitana, todo o nosso Cariri, é uma região extremamente rica. E aí, agradecer também ao Júnior, que tem aqui o trabalho, toda a equipe que está aqui comigo agora. E sou o doutor Aloysio, sou um médico, né? Já faço agora, dia 10 de dezembro, 21 anos de formado, então já tenho uma estrada como médico. E entrei na política desde o último pleito como candidato a prefeito no Crato. Tivemos aí uma boa quantidade de votos, quase 18 mil votos, sem nenhum recurso de fundo partidário, sem nenhuma estrutura, mostrando a verdade, querendo conscientizar as pessoas para a gente mudar o nosso Crato, e agora com vários projetos de viabilidade, de responsabilidade, de fortalecer o emprego, renda e toda a economia do Cariri, não só a saúde. Doutor Aloysio, muita gente pergunta, o senhor é uma pessoa estabilizada, um médico reconhecido aqui na região metropolitana, como foi que deu esse desejo? Porque esse desejo de entrar na política, doutor Aloysio? Nem eu sei lhe explicar, né? Minha família não queria, meus pais, né? Minha mãe é uma funcionária pública, já aposentada, foi diretora do colégio estadual, meu pai também funcionário público. Então, assim, eu tive uma educação que eu sempre digo isso, onde eu falo. Primeiro eles me ensinaram a ganhar o pão, para depois se comer a carne. Ganhar o pão, o que eles diziam é estude para passar num concurso público. Até porque hoje, infelizmente, em toda a sociedade, muitas pessoas, o grande problema de hoje em todos os locais é emprego, né? Então, muitas pessoas ficam suscetíveis a esses cargos de emprego, principalmente cargos comissionados que tem aí no sistema político, né? Então, graças a Deus, eu passei em 3 concursos, segui exatamente o que os meus pais disseram para estudar, para passar no concurso, para ser independente. Então, hoje, eu passei no concurso de Pernambuco, era lotado lá. Hoje, sou lotado na Universidade Federal do Cariri, onde eu sou concursado desde 2009, né? Então, tenho a minha independência pessoal, tenho a minha independência política, de forma que, de acordo com a minha formação de auditoria, de gestão em saúde, hoje realmente venho aí mostrando várias situações, sobretudo na saúde, dos desvaneios, da malversação pública, do dinheiro público que ocorreu sobretudo na pandemia. Logicamente, quando se fala em gestão pública, em saúde, deve ter muito conhecimento. O doutor Aloysio já tem por ser médico, muito transparente no que fala, pessoa simples. E eu lhe pergunto, o que nós tivemos de negativo e de positivo em relação a essa pandemia? Qual é a visão do doutor Aloysio como gestor em saúde? Olha, nós tivemos vários erros com relação ao processo administrativo da pandemia. Primeiro, se você olhar, isso é um dado bem específico. O Fortaleza foi o epicentro da pandemia no início, até porque, se você pegar, tem um hub aéreo. Hub aéreo é o acesso que hoje a Europa tem, que os americanos têm diretamente para Fortaleza. Antigamente, você fazia o voo para São Paulo, né, da Europa para São Paulo, para vir para Fortaleza. Hoje não, você tem voo direto. Tanto é que teve mais casos em Fortaleza do que propriamente Recife no início. No Ceará nós tivemos mais casos que o próprio Pernambuco. Então, assim, o que ocorreu é que o governo, ele fechou o estado de forma igual, o que não era para ter feito. Por exemplo, se você pegar uma cidade como Grangeiro, fechou toda a economia do município de forma antecipada, que, salvo engano, só veio ter o primeiro caso quase 6 meses depois de ter fechado tudo. Então, ele era para ter feito o fechamento de forma zoneada. A partir que você encontrasse um foco,
você já começava a fazer o fechamento daquela localidade. Então, teve muitas dificuldades nisso. Mas trazendo um grande problema para a economia. Tanto é que, se você analisar aqui no Cariri, nós só vemos ter casos mais ou menos 2, 3 meses depois dos casos de Fortaleza. Então, muita gente criou uma expectativa na população, Pedro Silva, de certa forma diferente, porque as pessoas não acreditavam que essa doença matava, não acreditavam que essa doença pegava, porque, poxa, se nós estamos todo mundo isolado dentro de casa e eu estou esperando 3 meses para pegar essa doença, então muita gente ficou sem acreditar nesse processo. Então, se tivesse sido feito um fechamento conforme o foco que aparecesse e ir fazendo de forma gradativa, em todo o estado do Ceará é uma região, quer dizer, é um estado de países do tamanho da Europa. Então não poderia ter feito isso. Mas o grande fator de erro foi realmente as situações dos EPIs, que faltou muito em todo o estado do Ceará, da questão dos leitos de UTI. Olha, a gente pesquisou todos os dados dos leitos de UTI no hospital regional. Teve um momento que teve mais de 100 leitos de UTI. Aí toda vida que ia diminuindo o número de casos, ia diminuindo o número de leitos. Para que isso, Pedro Silva? Para poder manter a taxa de ocupação sempre acima de 90%. Então mostrava um pânico para a população, para dizer que tinha quase 100% de ausência de leitos de UTI, trazendo realmente um pânico, toda uma situação que hoje o que a gente vê no pós-Covid são as pessoas com depressão, com grandes problemas de saúde mental, nesse período de ter perdido muitas famílias. E aí veja outra situação grave do hospital regional. Criaram um hospital de campanha que praticamente não internou ninguém. Para onde foi esse dinheiro? A gente entra no site da ISH e não acha quanto foi investido nisso. Então são essas situações que eu denunciei, que eu mostrei à população e, sobretudo, às vezes não se valoriza a prata de casa. E aqui no Cariri nós fizemos um trabalho científico publicado numa revista americana, mostrando que a vacina que o governador do estado do Ceará e 9 governadores do Nordeste queriam comprar uma vacina russa com vários erros metodológicos que não eram confiáveis. Graças a Deus, talvez esse trabalho foi de extrema importância para impedir que o estado do Ceará e até mesmo os 9 estados comprassem essa vacina que ia ser deletéria para o ser humano. A situação teria sido pior no caso, né, doutor Aloysio? Doutor Aloysio, o senhor com o seu trabalho pela saúde, aí muita gente pergunta, hoje tudo aqui na região do Cariri é Barbalha, o grande centro é Barbalha, o senhor tem um apoio hoje do prefeito Agemir Sampaio, né, que foi prefeito da cidade de Barbalha, ele apoia uma boa aceitação na cidade de Barbalha. O que é que a gente pretende fazer? Muita gente pergunta, aqui nós não temos uma ala para queimados no hospital regional, nós não temos nem sequer um heliponto para que o helicóptero do senhor Paé, quando ele queira transferir alguém aqui da região para ser atendido aqui, não tem um local apropriado, né? Nós temos, tudo é Barbalha. Como eu falei, ala de queimados aqui você não tem no hospital regional. Se você procede de oncologia, você não tem. O senhor tem algum projeto nesse sentido? Até porque o senhor não vai ser só deputado do Crato, e sim de uma região metropolitana do Cariri que tem 26 a 29 municípios que precisam urgentemente de melhorias de acesso da população ou que o Estado promova este acesso à população pela saúde e pelas essas melhorias aqui na região. Pedro Silva, muito grato pela pergunta. Veja só, vou falar de alguns dados e aí eu falo para a população com muita humildade da importância de eu estar como representante de todo o Cariri para a saúde, porque eu tenho formação em gestão pela Fundação Getúlio Vargas e hoje sou o único titulado, juntamente com um de Sobral, que inclusive foi meu colega, titulado em administração em saúde. De forma que, olhe que dados importantes. Às vezes nós tivemos um governador que se diz que nasceu no Crato e diz que é barbalhense, né? E aí ele trouxe recentemente a esposa dele, com todo respeito, a nascer no Hospital do Crato, mas aí eu pergunto para ele, por que ele não veio fazer um pré-natal aqui no Cariri? Para saber a dificuldade de uma gestante fazer uma ultrassom morfológica, para ver a dificuldade de fazer uma ultrassom de acompanhamento gestacional, para fazer os exames de pré-natal. Então, ele deveria ter vindo não para poder fazer um parto no hospital, no leito particular. Era para ter vindo desde o início para saber na pele o que é que o cearense, mas, sobretudo, o caririense passa
para ter todo um processo de uma gestante ou de nascer na nossa região. Então, veja, nós temos aqui um hospital regional que, como ele aqui se diz aqui do Cariri, é menos da metade do hospital regional de Sobral. Então, basta você comparar o número de leitos que tem no Hospital Regional de Sobral para o número de leitos que tem no Cariri. Pedro Silva, o que você falou é uma grande realidade. Aqui, olha, nós temos uma grande deficiência de leitos de pediatria. Então, hoje as crianças, né? Eu venho em contato, são vários pediatras, mas aqui eu cito tanto a minha colega, que é doutora... reumatologista pediatra, que é a doutora Viviane, como doutor Nilo, eles mostrando e me dando dados absurdos. Ou seja, hoje, para você ter um tratamento mais específico, principalmente de doença autoimune, essas crianças ficam aqui aguardando vaga no Albert Sabin, lá em Fortaleza, e muitas vezes vão para lá para ficar em hospitais satélites, aguardando vaga para poder ir para o tratamento específico. E às vezes sem apoio, né? E sem nenhum apoio. E aqui nós temos profissionais já capacitados, nós temos profissionais de alta qualificação que poderiam fazer o tratamento aqui, mas não se tem a estrutura. Então, quando você fala que não tem centros queimados, olha, não é só isso. Se você tiver uma fratura hoje de um acidente de moto, se você chegar no regional e não for uma fratura exposta, você simplesmente eles passam uma faixa e mandam você para casa para operar de forma eletiva. E você não sabe nem quanto tempo isso vai. Verdade. Com risco de infecção, com risco de lesões... Sem poder trabalhar. Sem poder trabalhar, né? Então, até a gente diz de forma absurda, se uma pessoa sofrer um acidente desse e fraturar, por exemplo, uma perna, é melhor pegar uma faca e cortar a perna para aparecer o osso para lá você ser operado e resolver de uma vez. Então, a saúde do Cariri, quando o senhor fala da questão do câncer, aí é outra situação mais grave ainda. Nós temos, na verdade, um hospital com grande estrutura, que é o Hospital São Vicente, né? E lá tem um centro de referência de oncologia, mas o grande problema é o fortalecimento de políticas públicas para dar o diagnóstico, que é a biópsia. Então, aqui, se você precisar de uma biópsia, pegou um raio-x do pulmão, que tem lá uma massa enorme, de 10, 15 centímetros, que você sabe que ali é um tumor, mas você só pode entrar na fila da oncologia quando você tiver a biópsia e o exame para dizer que tipo de câncer é aquele dali. Então, às vezes, tem pessoas que a gente está acompanhando com mais de 6 meses, com mais de um ano, que não fez nenhum diagnóstico. Aí você entra aí para avaliar quando é que essa pessoa vai entrar realmente no tratamento. E o tratamento precoce ajuda muito, né, doutor? Não só ajuda, como cura, né? A cura do câncer hoje, a medicina está extremamente avançada. Então, você dá o diagnóstico precoce e ter o serviço é o fator mais importante. Veja que o que o capitão Wagner, nosso próximo governador, oferece é exatamente aumentar o hospital regional. Abrir leitos de pediatria, abrir leitos de obstetrícia, que esse é nosso projeto. Nosso projeto primeiro, fortalecer os hospitais filantrópicos. Não adianta a gente construir tijolo, Pedro Silva. Se for construir tijolo, nós estamos mentindo para a população, porque só vai dar acesso à saúde daqui a 4 anos. Verdade. Então, o que nós temos que fazer é fortalecer os filantrópicos, montar os mutirões de cirurgias fortalecer o que já tem. Fortalecer o que já tem, aumentando o recurso e criando os mutirões. Tem a quantidade de gente aí que eu estou acompanhando, que tem cirurgia vascular com mais de ano, cheia de varizes nas pernas, não pode operar. Pessoas com vesícula, que tem cálculo na vesícula, para tirar uma vesícula que está aguardando mais de ano. Pessoas com catarata. Então, a gente tem que fortalecer os hospitais filantrópicos e aí sim, aumentar o hospital regional. É obrigatório criar um setor de emergência de pediatria e de obstetrícia. Fortalecendo a obstetrícia e o parto, a gestação de alto risco, que nós temos que ter aqui um serviço de grande porte, até porque é bem simples, Pedro Silva. Esse governo aí cometeu uma situação muito grave. Ele aumentou, se você olhar o mapa, o novo mapa de 2019, de distribuição das regionais de saúde, ele aumentou o Cariri de 29 cidades para 44. Ora, se nós não temos estrutura para resolver 29 cidades, como é que nós vamos ter estrutura para resolver 44? Complica então, mais ainda. É diante dessa situação que nós temos um projeto. Aí sim, esse é um projeto importante, que aí, diante do número de leitos do Cariri, que é um número de leitos inferior à região norte, nós temos que ter aqui um hospital regional do Cariri.
semelhante ao HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. Então, assim, nós teremos o Hospital Geral do Cariri, nós já temos o regional, Hospital Geral do Cariri, para resolver a média complexidade e também a alta. Ou seja, aumentar uma grande quantidade de número de leitos para, pelo menos, diminuir ou acabar com a transferência dos pacientes que vão para Fortaleza. E não só isso. Nós temos uma rede de CAPs aqui que tem que ser fortalecida. Tanto criar áreas, ou no filantrópico, ou no regional, de atendimento de urgência dos pacientes em crise de saúde mental, que entram em crise de esquizofrenia, que entram numa crise de distúrbio bipolar, né? Então, tem que ter um atendimento, porque essa população aqui, nós só tínhamos o Hospital Psiquiátrico do Crato, que simplesmente fechou. Então, assim, a população aqui de saúde mental aqui no Cariri é totalmente esquecida. Não tem políticas públicas que tenham um direcionamento específico no que tange a internamento. Então, temos que ter leitos qualificados, com profissionais, com toda uma estrutura que dê realmente o seguimento para essa população, né? O acolhimento e toda essa questão. Então, do ponto de vista da saúde, basicamente, nós temos 3 projetos. O primeiro, bem simples, fortalecimento dos hospitais filantrópicos, para ter resolutividade inicial. Não adianta a gente mentir para construir, para esperar 4 anos depois. Fortaleceu, trouxe o recurso, cria os mutirões. Resolver a fila de cirurgia, a fila de exames de alta complexidade. Estimular o atendimento das policlínicas e fortalecer elas, certo? E não, como nós temos hoje, diretor de policlínica que é advogado. Então, o que é que um advogado tem a ver para ser um diretor de policlínica na nossa região? Então, esse é o primeiro fator. Segundo, esse é o fator mais importante para mim. Conforme os dados do IntegraSUS, nós temos mais de 23 mil pessoas com algum tipo de deficiência aqui no Cariri. E não existe, Pedro Silva, nenhuma política pública de acolhimento para essas crianças e adolescentes. Elas precisam de terapias... É um número assustador, né, doutor? Um número assustador. Elas precisam de terapias especiais, terapias como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. E veja, em quase todos os municípios está tendo judicialização. No Crato, mesmo com termo de ajuste de conduta, o prefeito do Crato não cumpre, entendeu? Então, nosso intuito aqui, graças a Deus, isso foi aceito e abraçado pelo capitão, até porque nós temos nossa senadora Camila, nós temos a nossa deputada federal... E sentiu na pele, né? E sentiu na pele, que tem um filho que teve problemas, que tem problemas, mas graças a Deus teve um tratamento a contento. E temos a nossa deputada federal, Fernanda Pessoa, que atua nessa causa de forma extremamente importante, facilitando o acesso, inclusive, para Fortaleza. Então, assim, o que nós queremos é criar um centro de atendimento à criança e ao adolescente, para dar o acolhimento aos autistas, para dar o acolhimento aos pacientes com microcefalia, os pacientes com síndrome de Down, que precisam realmente de um tratamento específico para isso, né? O terceiro ponto, aí sim, uma vez você teve a resolutividade a partir de indicadores bem definidos, aí você parte para a criação de um Hospital Geral do Cariri. Sem isso, mostrei isso para o capitão Wagner, a gente já discutiu, porque se não tiver uma criação do novo hospital na região do Cariri, nós não temos condições de resolver pelo simples fato. Nós não temos hoje na nossa macro regional Cariri só 29 cidades, são 44. Então, nos municípios onde eu estou rodando, Pedro Silva, Barro, não tem acesso. Mauriti, não tem acesso. Penaforte, não tem acesso. Campos Sales, não tem acesso. Então, é uma dificuldade extrema para todo o Cariri. Então, na saúde, basicamente são essas propostas com viabilidades técnicas, com direcionamentos bem definidos, a partir de fatores financeiros do próprio Ministério da Saúde e do próprio governo do Estado que a gente pode determinar. Vejam a proposta fantasiosa do candidato a governo do outro lado, dizendo que vai construir hospital do câncer em cada regional. O Ministério da Saúde não permite. Se você tem um hospital aqui do câncer aqui no Cariri, não permite ser criado outro hospital. Ele não poderia estar dizendo isso. Até como médico, ele não poderia estar dando essa informação, porque não existe recurso para 2 hospitais. Existe recurso para para se aumentar o número de leitos, aumentar os serviços, aumentar a referência, né? Até porque não tem para todo mundo. Então, esse é um fator bem determinante. Então, essas são as minhas propostas específicas para a saúde de forma responsável,
como estudante dos indicadores do Cariri, estudioso dos indicadores do Cariri, com formação específica para isso. Doutor Luiz, o senhor tem aí o apoio do Argemiro Sampaio, ex-prefeito da cidade de Barbalha. Me fala como é que está sendo esse trabalho, né? Antes a parceria foi mais forte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho que está sendo feito e a importância do então, segundo ele, olha, é o meu candidato, como ele costuma falar, muito aberto, né, Argemiro? Para quem conhece, para quem convive, aqui a gente aproveita e manda um forte abraço para Argemiro. E eu lhe pergunto, como é que está essa parceria, como é que está o trabalho e o apoio do Argemiro em relação à sua candidatura a deputado estadual aqui na região? Pois é, o Argemiro é um irmão, né? Foi uma pessoa, um irmão que eu conquistei, que graças a Deus nós somos muito parecidos, não só pela questão de estar nessa batalha, de ser da oposição, mas sobretudo porque nós temos pensamentos e definições parecidas. Ele é um engenheiro e que tem uma atuação na saúde, foi o melhor prefeito aqui de acolhimento e de trabalho na saúde do Cariri. Ele tinha uma greve de mais de 2 anos, a maior greve da saúde de toda a história do Brasil, e ele conseguiu resolver isso. Trouxe para Barbalha, acabou com todas as filas cirúrgicas, com os exames. Então, assim, a gente está muito unido, está muito fortalecido. Veja que eu não quero mais nem estar tocando nessa página, mas nós somos muito perseguidos. Ele foi perseguido por um processo que não chega nem 10, 15% do processo do prefeito Crato, que não foi, o processo dele não foi além, só foi dado uma multa. E para Argemiro veio um processo de inelegibilidade. Então, são essas situações que nós estamos cada vez mais juntos, cada vez mais fortalecidos, até porque eu sempre digo isso aonde eu falo, não vai existir o deputado Aloysio. Vai existir e continuar existindo o deputado Aloysio e Argemiro, até porque nós vamos ter um gabinete aqui, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos ter toda uma definição de fortalecimento de todo o Cariri. Então é isso que a gente quer acolher. Para o caririense não ter que ir para Fortaleza, nós vamos ter um gabinete aqui, com a acessibilidade, com toda a estrutura para que a gente possa ver todas essas demandas e, sobretudo, dar seguimento aqui na nossa região. Doutor Aloysio, o senhor tem rodado aí muitas cidades, tem passado por muitas cidades no estado do Ceará. Como é que está a aceitação do político? É bom a gente separar o que é o político, né? Tem um político corrupto, tem aquele que é viciado na política, tem aquele que só entra pensando em si. Há uma insatisfação da população e qual o recado que o senhor deixa para essas pessoas que às vezes pensam que todos os políticos eles são iguais? Olha, infelizmente, a dificuldade financeira que a gente está encontrando nas pessoas, sobretudo as pessoas da zona rural, muito grande. Né? Então, há uma dificuldade financeira e a gente vê essa situação, mas assim, o que a gente está vendo hoje cada vez na política é a compra de votos, é a malversação do dinheiro público, é o direcionamento, os interesses escusos. Então, assim, eu não falo hoje da nova e da velha política, eu falo da boa política. Então, é essa boa política que eu quero fazer. Todo dia, Pedro Silva, eu recebo no meu WhatsApp, no meu Instagram, pedidos de algumas dificuldades, como um gás, um cimento, uma CNH para poder tirar, e a gente procura realmente tentar sensibilizar as pessoas que nossa política é uma política diferente, é uma política que a gente quer realmente mudar, porque se a gente tivesse uma postura, primeiro não tem dinheiro, e se tivesse, eu jamais teria uma postura de comprar voto, porque minha relação com o eleitor, ela se acaba ali mesmo. Ou seja, ele nem vai ter o direito, nem a capacidade de me cobrar, e muito menos eu de fazer por alguma mudança. Então, o que nós queremos é sensibilizar a população, conscientizar, para que a gente possa trazer políticas públicas para a nossa região com determinação, com proatividade e de forma execuível, para que a gente realmente procure mudar, né, a todo o sistema de dificuldade que a gente está aqui. Diante de um governador que se diz caririense, nós não tivemos nenhuma indústria que veio para o Cariri para fortalecer. No Crato e na Barbalha não veio nenhuma. Juazeiro vem às empresas pelo fortalecimento econômico de Juazeiro e pelos serviços que hoje já foi criado pelo Juazeiro. Mas, sobretudo, no Crato e na Barbalha, nenhuma indústria foi trazida, o que nós não tivemos nenhum aumento do ponto de vista econômico da nossa região, de fortalecimento desse atual governo. Vejam que a nossa exposição do Crato
que hoje foi uma proposta eleitoreira de reconstrução da exposição, e hoje a exposição está do jeito que está, que nem o próprio cratense pode entrar. Lá funciona uma estrutura do governo do estado que o portão é fechado. Então, se você quiser entrar hoje na exposição, quiser ir agora, lá está fechado. O que eu estou vindo agora de uma localidade aqui exatamente no meio do Crajubá, numa produção de farinha, produção de goiaba sem nenhum agrotóxico, que poderia ter um maior fortalecimento da agricultura familiar, que poderia ter um fortalecimento e uma abertura da exposição, que tivesse uma atuação durante todo o ano para fortalecer a agricultura familiar, para fortalecer todas as situações. E o que é que acontece na Expocrato? Na Expocrato, o próprio cratense ou caririense que quiser botar algum negócio lá dentro tem que pagar uma fortuna. E fortuna esta, né, que a gente escutou de terrenos da ordem de 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais para ficar numa semana, e não existe nenhum sistema de transparência para onde foi esse dinheiro, quem foi que recebeu, aonde vai ser investido, não existe nada disso. Prestação de conta na expulsão, zero. Doutor Luiz, uma outra situação também, o capitão Wagner, sempre aqui nas suas entrevistas, ele fala em inclusão e geração de emprego para os jovens. Logicamente, o senhor também já conversou com ele, o senhor falou na implantação de indústrias aqui na região do Cariri, que se faz necessário, né? E, logicamente, não adianta só você capacitar o jovem e deixar ele dentro de casa. Capacitou, tem que colocar em empresa, no campo de trabalho, tem que trabalhar mesmo. Qual o projeto que o senhor teria aqui para a região metropolitana? Quando o assunto, o senhor já falou aí, mas eu queria que o senhor se aprofundasse mais um pouquinho, principalmente para os jovens aqui na região metropolitana do Cariri, quando o assunto é emprego e capacitação. Pronto. Outra pergunta também muito, muito importante, Pedro, e aí muitas pessoas ficam falando que eu só falo de saúde. Então, veja, esse projeto que eu trago para aqui é o maior projeto e o projeto mais importante que transformaria, eu vou repetir novamente, que iria transformar a região do Cariri. Acabei de fazer um vídeo mostrando como é isso daí. A região do Cariri, ela é exatamente próxima a quase todas as capitais. Nós estamos vizinhos a 4 estados: Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Piauí. A nossa geografia foi bem abençoada. Foi bem abençoada. E nós estamos mostrando, fizemos um drone de lá de cima, do alto e descendo, e o Cariri está exatamente no centro-nordeste. E está passando aqui a Transnordestina. Então nós podemos criar aqui, que não é um projeto reacionário de invenção, é um projeto factível, um projeto verdadeiro, que já existe, que é um projeto de implantação do Porto Seco. O que é o Porto Seco? É bem simples. Se você analisar o porto aqui de Suape, no Pernambuco, e o porto de Pecém aqui em Fortaleza, né, você vai ter o acesso especificamente do porto de Pecém através da Transnordestina. Então, criaria aqui o que a gente chama de central de abastecimento. O que seria, na verdade, do ponto de vista prático, um sistema alfandegário, ou seja, os produtos viriam para aqui, para a partir daqui ser distribuído. Então, o raciocínio é bem simples. Imagina aí aqui uma central de distribuição de produtos com a maior redução de valores, porque vai chegar aqui, não vai vir intermediário. Vem de Fortaleza ou de Pernambuco para cá. Não, vem direto né? Para aqui, para daqui ser distribuído. Então, nós íamos ter uma redução de valores aí da ordem, talvez, de 20%, 30% dos produtos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Nós temos aqui no Crato, né, a central de distribuição da Petrobras. Estive lá em 2020, quando fui candidato, e lá conversando com o engenheiro, lá tinha uma renda de mais ou menos anual de um pouco mais de 200 milhões. Então, hoje, a maioria dos postos, pelo que a gente conversa, pelo menos muitos, ainda pega o caminhão trazendo combustível de Pernambuco, lá do Porto de Suape, porque isso é mais barato. Então, imagina através da Transnordestina aqui, sendo aqui a central de distribuição. Nós teríamos uma redução importantíssima do valor do combustível, nós tínhamos uma redução importantíssima em todos os insumos, porque seria a partir do interior que esses produtos seriam distribuídos, e não o inverso, a partir das capitais para o interior. Então, nós temos aqui um aeroporto também de extrema importância, nós temos um hub aéreo em Fortaleza, ou seja, tudo isso viria diretamente para o Cariri e daqui se distribuiria. O que é que isso traria de consequência? Transformaria o Cariri agora não mais importante para o Ceará, transformaria o Cariri agora importante para todo o Nordeste, porque iria fortalecer toda a economia, todo o emprego e renda,
tanto direto quanto indireto. Então, isso seria um processo reacionário, um processo de mudança de todo o paradigma da região do Cariri. Então, essa é a nossa proposta, que nós vamos defender com afinco. E, graças a Deus, o nosso próximo governador, Capitão Wagner, também acolheu isso, já falou publicamente, o que nos deixa muito felizes. Doutor Aloysio, acho que já falamos de 3 pilares: emprego, educação, saúde, né? Mas tem uma aí muito importante aqui da região metropolitana, que é a segurança. Inclusive, o Capitão Wagner já pediu até apoio, se eleito for, do FBI para orientar, para trazer mais tecnologias, numa luta mesmo contra as facções, né? Tem também essa preocupação em um dos seus projetos, pensando na segurança da região metropolitana, já que aqui no estado do Ceará, o Cariri faz fronteira com alguns estados. Isso facilita o tráfico de drogas, né? Fugas para criminalidade. Quer dizer, se você tem uma estrutura, um centro de inteligência que vai ser montado em Fortaleza, agora tem que funcionar. Se não tiver, que nem o senhor acabou de colocar, não adianta só você fazer um porto, fazer prédios e deixar esses prédios vazios, sem você ter pessoas capacitadas para que elas possam exercerem ali a sua profissão. Passa também nos seus projetos essa preocupação com a segurança na região metropolitana? Olha, esse é o principal projeto, talvez, do governador, né, do nosso próximo governador, Capitão Wagner, já visto que as facções estão introduzidas em todo o estado, né? Um dos projetos agora que foi fantástico foi de proibir os celulares na hora da votação. Muitas pessoas da população não entenderam ainda a importância disso. A importância disso é fazer porque muitas pessoas, não só aqueles maus políticos que queriam comprar o voto, assim como as facções... E ali era uma garantia, né? O camarada entrar, tirar foto e dizer, olha, me dá o dinheiro que eu votei em você. Exatamente. Exigia que a pessoa tirasse a fotografia na hora da urna para poder dizer qual era, provar que você votou naquele candidato que ele determinou. Então, a proibição agora do celular na hora da votação já foi um fator de extrema importância. E os projetos do nosso próximo governador, Capitão Wagner, é um fator importante, sobretudo, a questão das câmeras com monitoramento facial. Então, isso daí, a inteligência, o fator de inteligência hoje, como qualquer outra área, mas o fator de inteligência hoje das novas tecnologias e das novas formações que você tem para o angariamento da proteção e da segurança é o fator crucial de mudança como um todo. Então, quando o capitão foi para os Estados Unidos e foi realmente conversar com um cara que, inclusive, foi responsável pela operação de Osama Bin Laden, então é porque ele foi realmente capacitar, foi realmente olhar as situações que poderiam ser implantadas no estado do Ceará. Então essa é uma proposta dele extremamente importante que com certeza a gente chegando lá, eu sou hoje humildemente um dos candidatos do Capitão Wagner com grande viabilidade de ser eleito pelo Cariri. Então nós estaremos aqui realmente representando ele e eu tenho certeza pela minha amizade, pela minha proximidade com ele, assim como do próprio Agemiro, né, da gente fortalecer a nossa região do Cariri do ponto de vista da segurança. Doutor Aloysio Brasil, muitas propostas aí para a nossa população, candidato da região metropolitana do Cariri pelo União Brasil, aí apoiando o Capitão Wagner, a importância, logicamente, o Capitão tem uma base forte lá na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para que esses projetos eles sejam colocados em práticas. E aí eu aproveito este momento agora, se o senhor puder, o senhor até agora estava aqui conversando com o seu público também, logicamente faz parte, mas o público do News Cariri quer que o senhor agora explique para eles, aqui no final da nossa reportagem, o porquê o doutor Aloysio Brasil é merecedor do voto da população caririense. Fique à vontade. Primeiro quero agradecer aqui a oportunidade, né? Quero dizer a toda a população do Cariri que sou um médico já com quase 21 anos de formado, né? Então dediquei uma grande parte da minha vida, a minha formação pessoal, né? Como profissional, como gestor, e queria pedir essa oportunidade a você caririense, né? As 44 cidades aqui da nossa macro-regional, que estou preparado para vos representar. Queria muito essa oportunidade para que realmente traga situações execuíveis, situações de responsabilidade que a gente possa mudar o nosso Cariri, tendo especificamente um gabinete aqui na região para todas as demandas dos nossos conterrâneos, dos nossos amigos, né, para que a gente possa fortalecer toda a nossa região, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de emprego e renda, do ponto de vista, sobretudo, de saúde e principalmente também na questão do acolhimento dos autistas, dos pacientes e das pessoas com microcefalia, que tem todo um processo de dificuldade de tratamento na nossa região.
Por favor, o senhor só esqueceu de dizer aqui o seu nome, o seu número, né? E que, logicamente, que o senhor está fazendo dobradinha. Aqui é democracia, a gente tem essa liberdade. Claro. Eu estava aqui observando, fique à vontade, doutor Luiz, pode se dirigir. Eu estou aqui, como faço parte do Partido União Brasil, né? Meu número é 44, é bem simples, 44555. Estou aqui em Dobradinha com uma das melhores conquistas de amizade que já tive, que é a deputada Fernanda Pessoa, que é o 4477, né, que ela é a filha do Dr. Roberto Pessoa, acho que o maior baluarte da política do estado do Ceará, né, um aprendizado e a oportunidade que eu estou tendo com ele e com ela, porque diz assim, que ela é o Roberto Pessoa de saia, e o Roberto Pessoa com uma grande sensibilidade, a sensibilidade da mulher, que realmente torna, por exemplo, quem é mãe, a mulher diferenciada. Então, a mãe tem um olhar diferente, tem um acolhimento diferente. Então, e toda essa proximidade da saúde com a deputada Fernanda Pessoa. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de nos unirmos em várias cidades e, sobretudo, de estar realmente sobre a proteção da orientação do pai dela, Dr. Roberto Pessoa. Doutor Aloysio Brasil, boa sorte, que Deus lhe abençoe na empreitada. Tá aí. Você faça a sua análise, né? Você analise o nome do doutor Aloysio, analise as suas propostas, é aqui da região do Cariri, para o fortalecimento da nossa região. News Cariri, eleições 2022, porque aqui a informação é em primeiro lugar.